Quando Sêneca afirmou que o sábio está a salvo de ferimentos, seu amigo sereno perguntou: "E então? Não haverá ninguém que tente prejudicar o homem sábio?" "Sim", disse Sêneca, "eles tentarão, mas a lesão não o atingirá." Ele argumentou que o homem sábio está muito distante de seus inferiores, de modo que nada que eles jogassem contra ele reteria seu poder de dano antes de chegar perto dele. Ele comparou essas atividades a um exército de arqueiros e catapultas tentando atingir os deuses. Eles disparariam para o alto do céu, seus dardos perderiam a vista, mas nunca alcançariam os céus e cairiam no chão. Mas apesar do apelo de Sêneca por força interior e de se tornar essencialmente invencível em relação à malícia de outras pessoas, Sereno argumentou que seria melhor se ninguém quisesse prejudicar o homem sábio em primeiro lugar. E sejamos realistas, se toda a humanidade parasse de se magoar, o mundo não seria um lugar muito melhor? Mas Sêneca discordou e disse: "Você está expressando o desejo de que toda a raça humana fosse inofensiva, o que dificilmente será." Bem, isso não nos lembra o estado atual do mundo, em que quase tudo que você diz parece ofender alguém em algum lugar. Embora a ideia de um mundo inofensivo possa vir de um bom lugar, o político estoico Sêneca percebeu que provavelmente é irrealista. As pessoas sempre parecem dizer ou fazer coisas que ofendem os outros, uma situação que está tanto no poder do ofensivo quanto do ofendido. Contudo, o problema com o desejo de Serenus é que as ações de outras pessoas estão além do nosso controle. Se quisermos, por exemplo, exterminar as opiniões negativas de todas as pessoas, ficaremos gravemente desapontados. Sempre haverá idiotas falando linguagem ofensiva. E o surgimento das redes sociais e de plataformas de transmissão massivas como o YouTube, onde todos e as suas mães podem expressar as suas opiniões sinceras, aumentou dramaticamente a sua visibilidade. E assim, o número de pessoas que se ofendem e exigem que os outros se calem também parece crescer. Embora a linguagem chula possa ser ofensiva, prejudicial e muitas vezes absurda, provavelmente ocorrerá enquanto a humanidade existir, especialmente em países que apoiam a liberdade de expressão. Portanto, se não quisermos ficar ofendidos, tentar calar a ofensiva provavelmente não funcionará, é como carregar carvão para Newcastle. Portanto, Sêneca enfatiza repetidamente em seu trabalho que a chave para não sermos ofendidos, para não sermos derrotados pelas palavras ou ações de outras pessoas, está dentro de nós mesmos. Então, não se trata de derrotar quem nos ofende, trata-se de ser invencível por essas pessoas, o que está ao nosso alcance, segundo os estoicos. A questão é, obviamente, como podemos conseguir isso? Este vídeo enfoca o estoicismo de Sêneca, principalmente no que diz respeito a tornar-se invencível. Ao comparar os filósofos estoicos conhecidos da antiguidade, o imperador Marco Aurélio é provavelmente o mais popular. Suas meditações são acessíveis e ressoam no leitor, pois mostram uma visão de seus pensamentos e lutas. Sua natureza reflexiva, aliada ao fato de ser imperador, cria um arquétipo forte e claro, o que também é o caso de Epicteto, que era um escravo liberto. Em contraste, Sêneca, embora seja uma figura estoica significativa, apresenta um arquétipo mais complexo. Ele foi um estadista, filósofo e dramaturgo. Suas diversas funções contribuíram para diferentes áreas, como literatura, filosofia e política. Mesmo tendo um lugar de destaque na hierarquia romana, seu poder não alcançou as alturas de Marco Aurélio. No entanto, ele chegou perto, pois a sua autoridade sobre o império foi profunda durante os primeiros anos de reinado de Nero. Lucius Anaeu Sêneca, também conhecido como Sêneca, o Jovem, nasceu em Córdoba, atual Espanha. Seu pai, Sêneca, o Velho, era um famoso escritor e professor de retórica, e sua mãe, Élvia, vinha de uma família proeminente. A educação de Sêneca foi em retórica, mas a filosofia realmente captou seu interesse. Depois de uma carreira de sucesso em Roma, o imperador Cláudio baniu Sêneca de Roma para a Córcega devido a acusações de adultério, onde permaneceu 8 anos e onde escreveu a sua famosa Consolação à sua mãe. Sêneca criou uma variedade de escritos sobre a filosofia estoica. Além de ensaios aprofundados sobre temas como raiva, tranquilidade e força interior, ele também escreveu muitas cartas contendo profunda sabedoria estoica. Ele escreveu em latim, o que indicava suas ambições literárias como romano, já que a maioria dos filósofos ainda escreveria em grego. Neste vídeo, vamos nos concentrar em uma de suas principais obras, De Constantia Sapientis, traduzida como Sobre a Firmeza do Sábio. Como estoico, Sêneca lutou por um estado de imperturbação, uma profunda paz interior que as circunstâncias externas não perturbam ou, pelo menos, minimamente. Mas, da perspectiva de Sêneca, o que significa não ser perturbado? É o mesmo que ser uma rocha sem emoção diante dos caprichos do destino?
Significa ser completamente indiferente às coisas ao seu redor, boas ou más. Em sua obra sobre a firmeza do homem sábio, Sêneca descreveu detalhadamente como o indivíduo tranquilo e equânime, o sábio, responderia a diferentes situações, que exploraremos mais detalhadamente neste vídeo ensaio. Como alguém se torna invencível? As opiniões de Sêneca sobre este assunto alinham-se com a visão estoica geral de estar tranquilo e imperturbável diante do mundo externo. Inabaláveis pelas circunstâncias externas, invencíveis diante de insultos e agressões, os estoicos veem como características definidoras do que significa ser forte internamente. Porém, isso não significa que o sábio seja um pedaço de pedra sem emoção, deixando os acontecimentos passarem com total indiferença, estando basicamente morto entre os vivos. Os estoicos não são desprovidos de emoções, o que Sêneca concorda, como pode ser visto em suas cartas, especialmente na famosa carta à sua mãe. Há espaço para a emoção, e a aplicação da razão realmente evoca emoções, ou pelo menos sentimentos positivos específicos, essenciais para o estado ideal estoico de florescimento. Dediquei um capítulo introdutório à visão estoica sobre as emoções em meu livro de compilação Stoicism for Inner Strengthening, que contém as reflexões de uma mente moderna sobre essa filosofia antiga. Então, não, ser estoico não é ser sem emoção. Ser invencível não significa ser frio como pedra. Trata-se de evitar o que os estoicos chamavam de paixões quando confrontados com circunstâncias externas. As paixões são respostas emocionais a essas circunstâncias que brotam do pensamento irracional. Podem ser raiva, ou raiva prolongada em particular, como resposta a um insulto, ou tristeza prolongada e excessiva por causa da perda, ou fortes desejos e luxúria por objetos e pessoas externas. Criei um vídeo aprofundado sobre essas paixões se você quiser saber mais. Assim, a ausência dessas paixões acarreta uma mente imperturbável. Do ponto de vista estoico, uma pessoa é invencível se nada no mundo exterior puder abalar a sua imperturbação. Em relação à adversidade, ser invencível significa permanecer ileso diante de circunstâncias infelizes, seja alguém te insultando, sua namorada terminando com você ou alguém lhe dando um soco na cara. Mas quando podemos falar de lesão? O que significa estar ferido? Em seu ensaio de Constantia Sapientis, Sêneca menciona frequentemente lesão. Mas o que ele quer dizer com isso? Quando alguém é considerado ferido? É quando você está fisicamente ferido, por exemplo, por agressão. Ou é quando alguém o insulta verbalmente, como consequência, todos riem de você. Ou você fica ferido, talvez, quando sofre graves perdas financeiras ou quando está sujeito a doenças. Isso pode surpreendê-lo, mas, no que diz respeito a Sêneca, nenhuma dessas coisas é uma lesão em si. A lesão não está na ação feita a você, seja um insulto ou um ataque físico, mas na forma como nos posicionamos em relação a essa ação. Sêneca argumenta que o que torna um sábio não é que suas circunstâncias não permitam que as pessoas tentem feri-lo e que sua vida seja tão segura e confortável que ele dificilmente se encontra em situações em que possa ser ferido. Essa pessoa também pode ser calma, não por causa de sua força interior, mas porque sua vida é extremamente fácil e desprovida de dificuldades. Coloque tal pessoa em alguma dificuldade que ela ainda não aprendeu a suportar, e sua imperturbação provavelmente desaparecerá rapidamente. É como colocar algumas crianças ricas e mimadas, nascidas com uma colher de prata na boca, no lugar de pessoas comuns. Como a sua força dependia muito da sua riqueza, o seu caráter é suficientemente forte para continuar a florescer. O que torna um sábio é a sua força interior, a capacidade de não ser ferido, independentemente das circunstâncias externas. Cito: da mesma maneira, você pode saber que o homem sábio, se nenhum ferimento o ferir, é de um tipo mais elevado do que se nada lhe fosse oferecido, e eu deveria chamá-lo de um homem corajoso a quem a guerra não subjuga e a violência do inimigo não alarma, nem aquele que desfruta de uma comodidade luxuosa em meio a um povo preguiçoso. Digo, então, que tal homem sábio é invulnerável contra qualquer dano. Não importa, portanto, quantos dardos sejam lançados contra ele, já que ele não pode ser perfurado por nenhum deles. Fim da citação. Segundo Sêneca, um homem sábio está além de sofrer ferimentos. Seja o que for que a vida jogue contra ele, ele suportará com calma. O invulnerável não é aquele que nunca é atingido, mas sim aquele que nunca é ferido, afirmou. Mais uma vez, não podemos controlar se o mundo será ou não amigável conosco. Está totalmente além do nosso controle. Mesmo que possuamos uma riqueza imensurável, um poder comparável ao de um imperador romano e uma influência sobre todos os meios de comunicação existentes, não podemos controlar todo o comportamento humano. No entanto, podemos desenvolver a capacidade de nos tornarmos invulneráveis, ou menos vulneráveis, pelo menos, ao infortúnio. Como podemos fazer isso?
Segundo Sêneca, podemos conseguir isso com paciência, ou seja, uma longa resistência às adversidades que pretendemos vencer e, confiando na razão. Vamos dar uma olhada nas diferentes situações da vida e ver como Sêneca as aborda e como poderíamos conquistá-las de acordo com suas ideias. Em sua obra, Sêneca nos fala de Vatinius, um homem que ele descreve como nascido para ser ridicularizado e odiado. Vatinius também era um bobo da corte espirituoso e inteligente que não tinha qualquer tipo de vergonha e aparentemente estava sob muito escrutínio. Segundo Sêneca, ele tinha mais inimigos do que doenças. Mas como Vatinius não se importava com o que as outras pessoas diziam sobre ele e frequentemente zombava de si mesmo, nenhum de seus inimigos poderia machucá-lo. De certa forma, Vatinius é um pouco como Diógenes, o cínico, que era invencível diante de seus inimigos porque não se importava com a opinião de ninguém. Como não se apegava a nada, não podia perder nada. Ficar ofendido parece estar na moda hoje em dia. Algumas pessoas se orgulham de compartilhar com o mundo que algo que alguém disse tocou num nervo e não se esforçam para explicar exatamente por que isso acontece. Provavelmente vem de um bom lugar, mas nem sempre, e suas partilhas são muitas vezes baseadas em como eles acham que o mundo deveria ser e como as pessoas deveriam se comportar, talvez acreditando que chamá-los mudaria alguma coisa. Além desse fenômeno, geralmente vemos pessoas que não reagem bem aos insultos. Na época de Sêneca, isso também acontecia. Por exemplo, ele menciona escravos que preferem ser açoitados a serem insultados, o que mostra o quanto as pessoas detestavam isso, algo que Sêneca considerou absurdo e um sinal de mente fraca e pele fina, já que um insulto não fere ninguém, ao contrário para, por exemplo, o golpe de uma lâmina. Sêneca apresentou uma abordagem altamente direta e racional para ser insultado, que ele explica nesta passagem: essas coisas acontecem comigo merecidamente ou imerecidamente. Se for merecido, não é um insulto, mas uma sentença judicial. Se for imerecido, então quem comete injustiça deve corar, e não eu. E o que é isso que se chama insulto? Alguém fez piada sobre a minha calvície, a fraqueza dos meus olhos, a magreza das minhas pernas, a minha baixa estatura. Que insulto há em me dizer o que todo mundo vê? Fim da citação. Vamos simplificar isso. Se alguém diz algo que você não gosta em você, e é verdade, então por que isso é um insulto? Segundo Sêneca, não é. É a verdade. Mas e se alguém disser algo que você não gosta em você e isso não for verdade? Então, novamente, por que isso é um insulto? É simplesmente um absurdo. Então quem disse isso tem mais motivos para se envergonhar do que você. Por exemplo, sou um cara bem baixo e as pessoas costumam fazer piadas sobre minha altura. Eu costumava ficar muito irritado com isso. Como eles ousam me humilhar assim? Além disso, a vergonha curta parece ser uma das raras formas de vergonha do corpo aceitáveis hoje em dia, o que acrescenta um sentimento de injustiça à lesão. É injusto. Mas Sêneca simplesmente apagaria esses argumentos da mesa e diria: escute, cara, que insulto há em lhe contar o que todo mundo vê? Você é um cara baixinho. As pessoas estão simplesmente apontando o óbvio por qualquer motivo, bem, provavelmente porque são idiotas estúpidos. Não deixe isso afetar você, Easy, e você passará de cara baixinho a rei baixinho. Fim da citação fictícia. Segundo Sêneca, o homem sábio está acima dos insultos. Se ele se rebaixar a ser afetado por eles, ele se tornará instantaneamente vulnerável. Ele não se sentirá seguro em qualquer lugar onde encontrar pessoas, pois suas palavras podem prejudicá-lo ou destruí-lo. Os insultos serão prejudiciais, palavras serão dardos perfurando seu corpo. Sua tranquilidade interior dependerá dos caprichos dos valentões e idiotas, e ele só pode rezar para que eles o deixem em paz. Ele poderia muito bem se isolar totalmente da raça humana para evitar ser prejudicado. A filosofia de firmeza de Sêneca não se limita aos insultos. Vai muito além disso. Ser invencível diante de comentários maldosos é apenas o começo da arte. Permanecer imperturbável ao sofrer danos físicos é o estoicismo do próximo nível. Ao contrário dos insultos, o dano físico é uma lesão real, a ocorrência que Sêneca menciona tantas vezes em seu ensaio. Mas, ao ler com atenção, torna-se evidente que o dano físico, seja um sangramento no nariz ou uma facada, ainda não é exatamente o que Sêneca entende por ferimento. Claro, não podemos negar que o corpo está ferido. Mas, apesar disso, o dano real ainda ocorre na mente. Sêneca afirma: não negamos que seja desagradável ser espancado, ou perder um dos membros, mas dizemos que nenhuma dessas coisas são lesões. Não lhes tiramos o sentimento de dor, mas o nome de dano, que não pode ser recebido enquanto nossa virtude estiver intacta. Fim da citação. A capacidade de um homem sábio de suportar o sofrimento é enorme.
Portanto, o dano físico não lhe causará angústia, e a antecipação disso não provocará ansiedade. Ele permanece impassível, inabalável pela dor ou pela perspectiva dela. Com tanta força interior, o homem sábio desfruta de uma vantagem significativa. As pessoas não podem usar o dano físico como meio de manipulação, de forçá-lo a fazer coisas contra a sua vontade. Mais tarde, Epicteto formulou isso lindamente em uma de suas palestras, afirmando que alguém poderia acorrentá-lo e acorrentar sua perna, mas mesmo Zeus não pode tocar seu livre-arbítrio. Considerando a magnitude da dor física, a forma como ela nos faz sentir, a agonia, o medo de enfrentá-la que a maioria de nós experimenta, não se deixar intimidar por isso é muito desafiador. Ter uma determinação invencível de não falar enquanto é torturado, por exemplo, é algo contra o qual até os super-heróis lutam, muito menos as pessoas comuns. Portanto, sem dúvida, é preciso prática e paciência para se desenvolver, como afirma Sêneca. Pensem que o homem sábio pertence a esta classe, a dos homens que, pela prática longa e fiel, adquiriram forças para suportar e cansar toda a violência de seus inimigos. A invencibilidade de Sêneca não para com danos verbais e físicos. E sejamos realistas, ninguém seria verdadeiramente invencível se pudesse suportar as torturas de Nero ou os comentários sarcásticos de Cícero a que Vatinius foi submetido, mas não suportasse que o amante rompesse com ele. Do ponto de vista de Sêneca, um verdadeiro sábio permanece firme diante de qualquer infortúnio. Ele afirma: aquele que diz que o homem sábio pode suportar isto e não pode suportar aquilo, e restringe sua magnanimidade dentro de certos limites, comete um erro, pois a fortuna nos vence, a menos que seja totalmente vencida. Fim da citação. Sêneca não atribui aos sábios a dureza da pedra ou do ferro. Ela sente infortúnios, como perder entes queridos, mas está consciente de sua resistência. Ela pode derramar uma ou duas lágrimas depois de perder alguém querido, mas superará isso e curará suas feridas. Assim, após seu banimento para Córcega, Sêneca sugeriu que sua mãe sofresse e deixasse a razão consolá-la depois. Segundo Sêneca, infortúnios triviais o sábio nem sente. No máximo, ele ri deles. Além dos distúrbios menores e maiores, Sêneca nos desafia a enfrentar o que muitos consideram o maior infortúnio de todos, a morte. Ele não apenas viu a aceitação da morte como algo necessário a ser conquistado, pois é uma parte inevitável da vida, mas também argumentou que, se conseguirmos superar a morte, outros infortúnios seriam mais fáceis de suportar. Ele afirma: se aceitarmos com uma mente serena e tranquila aquele maior terror de todos, além do qual as leis iradas e os senhores mais cruéis nada têm com que nos ameaçar, no qual está contido o domínio da fortuna, se soubermos que a morte não é um mal e, portanto, também não é uma lesão, suportaremos muito mais facilmente as outras coisas, como perdas, dores, desgraças, mudanças de residência, lutos e separações, que não sobrecarregam o homem sábio, mesmo que todas elas aconteçam a ele. Imediatamente, muito menos ele fica triste quando o atacam separadamente. E se ele suporta com calma as injúrias da fortuna, quanto mais suportará as dos homens poderosos, que ele sabe serem as mãos da fortuna. Fim da citação. Então, o que você acha da filosofia de Sêneca sobre ser invencível? Você já experimentou momentos de força e tranquilidade semelhantes aos que Sêneca descreve? Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários. Obrigado por assistir.